atenção ou não, ou se hoje, talvez um processo de evolução, as pessoas realmente precisem de atenção maior. Porque eu não sou um exemplo único da minha época. Sabe, meus primos foram assim, meus amigos, a grande maioria foram assim, eles não recebiam atenção Porto Seguro. É porque você se formou na rua, Albertinho. Aí a gente cuidava de você. Pode ser, não, mas pode ser, pô, é verdade. A gente cuidava de você. Tipo, eu tava na rua, realmente, eu tinha gente ali eu que... também, tipo assim, meu pai trabalhou a vida inteira, né? Quase não ficava em casa, era muito trabalho. É verdade, minha você mãe, falou uma coisa importante, eu nunca tive sozinho, realmente. E minha mãe só treta, né? Tanto é que eu cheguei a ficar anos sem conversar com minha mãe, por conta de... realmente, já falou. Eu lembro até hoje que meu pai, quando ele se separou, eu devia ter uns 14 anos, né? 15 anos. Aí meu pai pegou e tava saindo de casa, né? E eu e minha mãe era muita treta, muita treta. Aí eu falei assim, pai, tô indo com você, né? Ele, mas eu vou pra loja, eu vou ficar lá trabalhando, vou morar lá. Eu falei, não, vou pra casa da minha avó e você vai comigo, né? Eu tô saindo aqui. Aí eu arrumei minhas coisas tudo pra sair de casa. A hora que eu tava saindo, minha mãe me chamou, falou assim, Rodrigo, te fala um negócio. Ele fala, eu e seu pai não pode até voltar. Mas eu tô dando graças a Deus que você tá saindo dessa casa. Que idade isso? De 15 anos. Tudo que deu errado nessa casa até hoje foi por sua causa. Tô achando bom demais você tá indo embora daqui. Tua mãe falando isso? E, tipo assim, isso é uma consequência, assim, cara, de várias coisas, assim, tipo, pra culminar nisso com 15 anos, sabe? Tipo, eu apanhava pra caralho, era só tapa na cara, tapa na cara, tapa na cara. Minha irmã, ela não apanhava, eu apanhava muito mesmo. E era só surra humilhante, assim, sabe? E, cara, eu acho que é isso, tipo assim... Tadinho, meu pai vê isso e vai chorar pra caralho, assim, porque meu pai é um bom pai, né? Eu entendo que ele se dedicou à vida trabalhando. Mas chegou um momento da vida, assim, que eu acho que na rua, a gente que cuida um do outro, assim, sabe? Eu e o Robertinho, a gente tem um amigo que é o Éder, um amigo em comum. Eu falo pra muita gente, velho, o Éder me ensinou coisa que talvez seria meu pai que tinha que me ensinar, ele que me ensinou. Como que eu vou ficar com a primeira menina... Como que eu vou sair com a primeira menina? Essas conversas eu tinha com você ele. não dá golpe nos outros, não. Homem é honesto, homem é trabalhador, sabe? Conselho de um amigo. Você tem que trabalhar, você já tá na hora de você ir pra loja, vai pra loja trabalhar. Tudo coisa que eu acabei aprendendo na rua. Eu acho que a fala do doutor foi muito legal, cara, porque ele falou desses vínculos de confiança. E quando eu trabalhava em escola, a escola fazia muito essa mediação de ver o que não estava certo com o aluno e conectar isso com a família que muitas vezes não tinha como saber que a coisa não estava normal com ele. Então você tem lá na série, parece que a escola é um mundo à parte onde garotos que em casa são bonzinhos, a escola é um ambiente completamente hostil. Quando a gente estava na escola, a escola fazia essa mediação. O que acontece? O moleque está sofrendo bullying, ele está sofrendo, Antigamente a reação... Hoje a reação ela é muito... Hoje é híbrido também isso. O problema acontece na escola, mas acontece na internet. E aí, pra você perceber, é mais difícil. Aí a gente, como escola, percebe que não tá legal. Que tá acontecendo alguma coisa, que pode acontecer alguma coisa grave. O que acontece? A gente chama o pai e a mãe. Geralmente, nas escolas, sejam públicas e privadas hoje, o pai já não tá mais com a mãe. E muitas vezes você não acha nem a figura paterna nem a materna para você chamar, você tem que chamar uma avó. E muitas vezes, doutor, a gente chamou na coordenação o pai e a mãe, e o pai e a mãe brigavam na nossa frente, e aí a gente entendia por que o filho estava mal. Imagina em casa, né? Você tá falando desse vínculo de confiança, a mãe ou o pai chegava pra gente e falava assim, não tem como vocês conversarem com ele, porque ele não me ouve. Aí que tá, aí por isso que eu falo, isso tem que ser construído, Joel. Não adianta chegar pro garoto de 16 anos e dizer, me ouve que eu sou teu pai. Mano, esse vínculo tem que ser construído. Mas no caso da adolescência, por exemplo, ele teve um vínculo construído com o pai dele de... Você percebeu isso, que ele tinha esse vínculo? Sim, tinha. Mas chega um momento em que ele começa a sofrer coisas que não chegam no pai dele para poder solucionar isso em conjunto, né? E aí é assim que eu vi. Tá. Porque daí eu penso assim, ó, eu até posso trazer esse exemplo meu, tá?
eu tinha vergonha de falar pra minha mãe que eu sofria bullying ou que eu apanhava. Também. E eu acho que é muito por a gente ser do sexo masculino. Como que você tá apanhando e não tá resolvendo os seus problemas? Como que você tá trazendo um problema aqui pra dentro de casa? E aí eu via minha mãe trabalhando igual doida pra poder sustentar todo mundo, viúva, depois chegou uma padrasta, claro. E eu não queria trazer problema pra ela também. Então eu tinha que dar um jeito. O que que eu fazia? Aguentava o sofrimento ali, não colocava pra fora. Mas você explodia por dentro. Hoje o moleque consegue, muitas vezes, explodir e ter uma reação dentro da internet. Sim. É onde que ele coloca. Ele faz um fake, xinga o cara. Ele consegue, sei lá, fazer um ataque hacker, alguma coisa nesse sentido e tal. Porque no tempo nosso da escola, era o tamanho, era a força, era o grupo, era quem se destacava. Era um ambiente hostil. O banheiro de escola, cara, as pessoas romantizam, mas o banheiro de escola na nossa época era um negócio que... Tinha vezes que você não queria entrar lá, porque você poderia entrar lá, tomar um caldo na privada, apanhar, essas coisas. Vocês lembram disso daí, né? Deve ter todo mundo passado por isso. Eu não falava com a minha mãe, doutor, porque por mais que eu tivesse construído essas estantes, eu tinha vergonha de chegar pra ela e dizer assim, pô, eu não tô conseguindo resolver isso, eu tô apanhando na escola, eu tô tomando tapa na cara, tá acontecendo isso e aquilo. Eu tinha vergonha disso daí, cara. Eu não sei por quê, talvez porque eu precisava ser... Na época, o pessoal, ser homem, seja homem, resolva os seus problemas. E é difícil, cara. Você sabe, eu ouvindo o relato de vocês aqui, eu tô achando muito, muito interessante mesmo. Isso que você falou, poxa, talvez tenha me faltado isso. Mas, tô colocando palavra na tua boca, se me permite, pode me corrigir, tá? Mas cheguei até aqui, não aconteceu nada de tão grave comigo, acho que você quiser mais ou menos isso. Estou aqui, me desenvolvi, apesar de não ter tido isso. Mas aí o Rodrigão já falou, pera, minha adolescência foi barra pesada mesmo. Pelo que você falou, foi barra pesada. Joel teve experiências ruins. Eu também tive, me dou a liberdade de contar aqui as minhas experiências. Graças a Deus, minha mãe falecida, mãe que Deus a tenha, me deu muito afeto naquela primeira infância, né? Então eu sei que as minhas estantes estão no lugar certo, mas quando chegou a hora de eu colecionar os meus afetos na pré-adolescência, adolescência, foi muito difícil para mim. Eu era muito introvertido, assim, inabilidade social enorme, não tinha uma aptidão física dos esportes, que na nossa época era uma coisa importante na escola, né? Meus irmãos eram muito mais velhos, tinham a vida deles, então não me davam muita atenção. Aquela atenção excelente que minha mãe me deu quando chegou na pré-escola e adolescência, ela não tinha repertório para me ajudar. Minha mãe, filha de agricultora, que meu avô largou a minha avó com 5 filhos, minha avó passou fome para alimentar os filhos. Minha mãe lembra de ter visto minha avó desmaiar para poder alimentar os filhos. Coisa de chegar familiar, chegou o irmão dela, tio da minha mãe, chegou e falou, me dá essa mais nova para eu criar, que você não está conseguindo criar, que era minha mãe. E aí a minha avó falou pro irmão dela, falou, isso aqui não é ninhada de cachorro, para você chegar e escolher um, não. Então minha mãe cresceu desse lado. Então o que era o cuidado que ela tinha que ter com o filho, né? Comida, cobertor, tudo limpinho e manter o pai perto. Era o que ela tinha. Então, para ela, aquilo lá era o que ela podia me dar. Então, ela não tinha esse repertório. Assim, se falar de autoestima para minha mãe não vai nem saber o que se trata, né? E meu pai também, um pouco embrutecido nesse sentido. Ele não tinha essa coisa de querer viver meu mundo. Então, quando eu chegava com algum problema em casa, tentava trazer algum problema... Cara, é aquela coisa, eu tentava trazer um problema, vinha com 2, porque vinha uma crítica ou vinha uma frase feita de efeito, assim, que não tinha a mínima conexão com a minha realidade, né? Seja homem, aprenda a te defender. Meu pai falava muito isso pra mim, né? Eu sem aptidão física nenhuma. Se apanhar na rua, apanha em casa de novo. Tinha esse papo também. Se apanhar na rua, apanha em casa de novo. Olha como é violento isso, né, cara? Você tá buscando acolhimento, né? Isso é uma coisa muito louca. Só que eu não tinha percepção do quanto... Primeiro, eu não tinha percepção do quanto as coisas poderiam ser diferentes. Eu não tinha maturidade, experiência para entender que podia ser diferente. Eu lembro, Rodrigo, que quando eu namorei a minha primeira namorada, eu fui num jantar na casa dela, e eu comecei a perceber uma coisa muito louca para mim. Olha, a família está debatendo os problemas e não está saindo briga. Porque meu pai, não que minha casa não saía briga, viu? Graças a Deus, assim, isso não acontecia. Nunca vi violência, nem verbal. Mas meu pai não deixava discutir, não deixava trazer problema. Não tinha. Eu lembro muitas vezes do meu pai, a gente num jantar, alguém trazia algum problema, uma discussão não no sentido de briga, no sentido de debate, né?
Ele falava, eu não posso sentar nessa mesa aqui que alguém já vem trazer discussão, problema, vamos como é que é, coisa assim, falar de outra coisa, sabe? Aí eu percebi, caramba, olha só, essa família, ela debate, não é briga. Eu lembro dessa percepção. Então, a gente começa a ver que as coisas poderiam ser diferentes lá na frente. E isso potencializou muito na minha vida, essa percepção sobre o meu passado, quando eu comecei a estudar sobre o assunto. Aí eu vi, cara, foi tudo errado comigo. Eu falei pro Joel até uma vez, falei, pela graça de Deus, eu passei com isso sem, assim, grandes danos. No final, vamos ver, as coisas se acertaram. Mas teve um preço isso. Teve um preço. Então, a gente está aqui, a gente passou dificuldade. Graças a Deus, pode-se dizer, tornamos homens decentes, né? A gente exerce uma masculinidade decente. Mas houve um preço nesse caminho. Talvez para o Rodrigão, para mim, é bem evidente, para o Rodrigão também, para o Joel, talvez para você nem tanto. Mas eu acredito que até para você a coisa poderia ter sido um pouco diferente. Poderia ter tido um pouco mais de segurança. A tua biblioteca poderia estar uma biblioteca mais bem formada, mais bonita, né? Pena que a gente toma consciência disso muito tarde. Nesse caminho tinha que ter essas figuras de apego para ajudar a gente nisso. E é isso que eu convoco os pais a pensarem. Você não